Pessoal, uma boa noite a todos. Boa noite. Bom, mais um encontro nosso de segunda-feira. Eu agradeço a vocês pelo tempo, pela presença. E, como de costume, eu vou fazer alguns agradecimentos, vou dar alguns recados. E gostaria de registrar aqui para todos, né, inclusive para os que vão assistir depois, foi muito edificante para nós aqui do Vinhas. Nós recebemos uma visita no domingo, dia 12, que foi a Raquel Ciecola. Ela veio lá de Santa Rita do Sapucaí. Ela veio falar no Dia das Mães sobre as mulheres do Evangelho. Então foi uma ação da Aliança Municipal Espírita, da qual nós somos pertencentes. E como cortesia, a Raquel veio, trouxe a sua mensagem para nós, foi de grande valia. E dia 30, agora, na quinta-feira da semana que vem, que vai ser feriado, a AME vai realizar uma nova ação, que vai ser uma palestra lá em São Gonçalo do Sapucaí, na Associação Espírita Carba Chúquero, que também faz parte da Aliança Municipal Espírita de Pouso Alegre. A Aliança Municipal Espírita de Pouso Alegre não é só Pouso Alegre, ela é intermunicipal. Então, no dia 30, nós estaremos lá, para visitar os nossos companheiros lá, os nossos amigos de Espiritismo. Outra coisa muito importante, que aí eu tenho que fazer uma propaganda, que, se possível, não faltem semana que vem. Vai estar muito bom o nosso encontro. O Centro, o Vinhas do Senhor, vai comemorar 37 anos de existência. E para isso, a nossa querida amiga Eliana estará aqui na segunda-feira, vai contar um pouco da história. Gente, vai ser incrível. Quem quiser conhecer a história do Vinhas, quem quiser recordar, eu garanto para vocês que vai ser uma experiência muito legal. Então, se possível, não faltem semana que vem. Tá bom? 37 anos de Vinhas, de existência da casa. Eu estou aqui há mais ou menos, acho que 11, e como expositor, acho que 3 anos. E o tempo passa muito rápido. Então, o que eu posso garantir para vocês é que essa oportunidade que a gente tem aqui serve muito para a gente, não para quem está aqui falando. A pessoa que está aqui na frente é a que mais precisa de ajuda, só que às vezes não parece, mas é. Então eu agradeço o tempo, o carinho, a energia de vocês. E vamos também para um outro esclarecimento muito importante. No nosso último encontro foi feita uma pergunta sobre suicídio inconsciente. Eu achei que ia saber a resposta, eu achei que eu tinha entendido a pergunta, não entendi. Levei 2 dias para entender. Fui pesquisar, os nossos amigos aqui me deram material para ler e reler, e eu não vou poder responder a sua pergunta. Por quê? Ela foi muito boa. E nós vamos ter que voltar e falar novamente sobre o tema, só sobre o suicídio inconsciente. Tem muita coisa para ser falada. Muito obrigado. Bom, os recados foram dados, os agradecimentos feitos. Então agora eu convido a vocês para a gente fazer essa prece. Quem quiser fechar seus olhos. Nesse momento, eu peço ajuda aos nossos mentores espirituais. Eu peço ajuda para aqueles que nos dirigem, que nos dão as boas intuições. Mas para isso, eu peço também a vocês que esqueçam os problemas lá fora, que sintonize-se na energia desse ambiente, para que tudo possa se casar perfeitamente. Que nós saiamos daqui, nesta noite de segunda-feira, mais fortes, renovados, reajustados com os nossos pensamentos, refletindo sobre os nossos atos, as nossas atitudes, porque é tempo de renovar. E que assim seja. Bom, gente, eu não tinha muito sobre o que falar essa noite. Então fui escolher algo do Evangelho e o
que eu escolhi para falar, o tema é o reajuste espiritual. Mas como que a gente vai se reajustar? Como que a gente vai andar numa sintonia perfeita se a gente vive num plano de provas e expiações? Se eu sei que todo problema que eu tenho, quando eu resolvo, vai vir outro, como que eu vou encontrar o equilíbrio? Como que eu vou fazer para ser feliz num mundo cheio de doenças, cheio de injustiças, cheio de catástrofes? E aí? Como que eu vou me reajustar? Então são perguntas que a gente precisa usar o lado filosófico da doutrina espírita para de alguma forma se acalmar, olhar para dentro e agir diferente. Dentro da nossa casa, do nosso trabalho, a gente convive com pessoas e cada ser humano é um pensamento diferente. As ideias diferentes, elas são importantes, elas precisam acontecer. Às vezes dá raiva quando alguém não concorda com a gente, mas que bom que existe o diferente. Nem sempre a gente consegue estar certo. E todos nós aqui encarnados, a gente tem as qualidades e os nossos defeitos, mas tem hora que a gente só lembra do defeito. Tem hora que a gente só lembra da parte ruim. Surgiu o desafio, mas não é para mim, não vou fazer. Não nasci para isso, mas não tentou, nem sequer experimentou. E sempre que há um desafio, sempre que tem alguma coisa diferente que a gente não é acostumado a fazer, é normal a gente ter essa angústia de se colocar para baixo e não querer fazer. Às vezes é a oportunidade que vai virar a chave da nossa vida e a gente acaba desperdiçando. O problema não é aceitar o diferente, o problema é não lutar pelas oportunidades que acontecem. E da arte de lidar com gente, por exemplo, quando tem pensamentos diferentes, é muito mais fácil a gente desenvolver a violência. A violência pelo fato de que você não concorda comigo porque se eu estou certo. Mas a gente esquece que aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que é o mais certo, varia de acordo com as experiências que a gente viveu. É claro que a gente sabe o que deve e o que não deve ser feito, mas às vezes tem coisas que o outro está certo e o outro está errado. São pontos de vista. Vamos lidar com isso. Uma ferramenta que destrói qualquer relação e incentiva a violência mental, principalmente essa, aquela que você destrói o outro com os seus pensamentos, ou destrói a si mesmo com os seus pensamentos levianos, é o julgamento. Quem é que está na pele do outro para julgar a atitude do outro? Reajustar-se em nós talvez seja através da coletividade. Me corrigir talvez esteja também em observar o que o outro está fazendo, não com julgamento. Mas se eu não concordo, e se eu não acho legal, e eu estou vendo a outra pessoa fazer isso, então que eu pelo menos corrija isso em mim, porque eu não posso mudar o outro ser humano. Eu também não posso ajudar quem não quer ajuda. E o julgamento feito pelos donos da verdade, das falsas verdades, muitas vezes, porque talvez seja apenas um ponto de vista diferente, é o que causa ali as ofensas. Às vezes um comentário fora de hora, às vezes uma brincadeira fora de hora. E como que a gente vai lidar com isso? Porque às vezes a gente é ofendido e acaba ofendendo muito mais e não percebe e joga a culpa no outro. Mas foi ele que começou. Foi ele que começou, mas foi você que terminou. E aí? Se a gente usa a palavra para ofender, a gente tem que entender que a palavra ela dói, ela machuca. E o ofensor, sem dúvida, é uma pessoa doente. Doente porque às vezes é aquela defesa que ele quer ter e ele usa a violência. O Espiritismo vem mostrar para nós que o conflito de ideias é interessante para um debate. Substitui a violência pela inteligência. É muito bom você ver pessoas com ponto de vista diferente e em cima do argumento de cada uma delas você escolhe ou verifica e analisa qual é o melhor para você. A
proposta espírita é essa. O Espiritismo não está aqui para convencer, mas apenas para mostrar o caminho. É você quem vai decidir qual deve tomar. Afinal, o dono da nossa vida somos nós mesmos, não é o outro. E a gente opta muito, grande parte das vezes, pela destruição das palavras. E é claro que nem sempre a gente consegue reconstruir, mas eu garanto para vocês, é possível ser feliz no mundo de provas e expiações. É nas horas da divergência, é nas horas do problema, que é a grande oportunidade da gente estar junto. Mas o problema é que a gente não entende. Quando a gente cruzar uma alma, a gente se coloca no lugar da outra alma, porque todo mundo sofre, todo mundo tem uma angústia. Então, se eu sei que aquela pessoa tem um certo problema naquela área, então eu não vou fazer piada daquele assunto, porque eu sei que vai machucar, eu sei que vai doer. E hoje em dia, parece que nós somos seres descartáveis. Não estamos nem aí com o sentimento do outro, porque o outro não está nem aí com o sentimento nosso. Mas o Espiritismo vai mostrar para nós é diferente. Olha, tudo bem, fizeram isso com você, então não faça isso com o outro. Fizeram maldade para mim, pague com o bem. Claro, somos humanos, sentimos raiva, temos problemas, temos dores, a gente precisa, de alguma forma, buscar um caminho para acalmar nosso coração e seguir adiante. Mas, às vezes a gente quer ter um cuidado com uma pessoa que a gente ama muito, e aí a gente quer falar. Se eu sei que tem uma pessoa que eu amo muito, e ela está indo por um caminho torto, um caminho de difícil acesso, por amor, por respeito, por carinho, eu me sinto no dever de chegar nessa pessoa e orientá-la. Por mais que eu não saiba nada da vida, mas eu posso chegar nela e dizer, olha, vamos devagar, vamos pensar, será que isso realmente é o caminho certo? Seria muito bom se as pessoas que amam a gente fizessem isso. O Espiritismo, o Cristianismo nos ensina a fazer isso, mas na prática é diferente. Na prática é assim, quando alguém fala uma coisa que você não gostou ali, é o estopim ali para a bomba explodir. Aí você pensa que está ali contribuindo, opa, pelo contrário, acho que a situação vira e inflama. Um simples risco vira um grande incêndio. Às vezes a gente faz isso sem perceber. Às vezes fazem isso conosco também. E quando alguém faz mal para mim, ou quando ela faz mal para ela mesma, como que eu vou lidar com isso? Bom, a ela eu dou o direito de ser o que ela é. Porque a gente é o que a gente consegue ser, a gente é o que a gente pode ser. Não tem como eu evoluir 20 anos em um ano, não tem como. Cada um tem um processo e é individual. Alguns aprendem mais fácil, outros aprendem com mais dores, com mais dificuldade. Porque logo ali no primeiro exercício não consegue, aí tem que repetir. A vida da gente é uma escola. E na escola a gente precisa sair alfabetizado. A gente precisa sair preparado para as futuras tarefas. E alguns têm facilidade, outros não. E quando a gente vai cuidar de alguém, a gente precisa ter muito cuidado conosco para com o outro. Por quê? Qual que é a tua intenção? Eu quero alertar porque aquela pessoa está num caminho perigoso, amizades ruins, tudo bem, faça com carinho. Se ela aceitar, ótimo. Se ela não aceitar, paciência. O que cabia você fazer naquele momento, você fez. Eu digo isso porque hoje a gente está vendo as relações familiares, a gente vê as relações profissionais, tudo a ferro e fogo. Então é assim, eu vou com a desculpa de cuidar do outro, eu começo a dar a minha opinião própria no casamento da outra pessoa, começo a dizer como que ela deve criar os filhos dela, começo a dizer que, olha, você não devia fazer dessa forma, porque fulano fez diferente, começa uma comparação. Isso é o que não deve ser feito. Porque a gente não sabe a dor do outro. E nisso a gente acaba julgando.
Nossa, mas a pessoa está doente e o filho não está cuidando, mas está lá largado, jogado dentro de casa. Opa, mas espera aí, você está dentro da casa para saber? Ou foi o que te disseram? E o reajuste espiritual, ele também começa primeiro na qualidade das nossas amizades, na qualidade daquilo que chega para nós. Porque aquilo que não presta, eu não preciso carregar. Se eu sei que existe ali um comentário pejorativo, eu não preciso seguir com ele adiante. Ele pode acabar na minha vida. Mas e aí? Será que a gente aceita a sugestão do outro? Então, é diferente quando alguém te alerta alguma coisa. Eu queria muito, quando eu fizer alguma coisa errada, que alguém chegasse para mim e falasse assim: olha, toma cuidado, né? Ou você está chegando atrasado no trabalho, presta atenção nisso. Ou, nossa, você estava meio alterado naquela festa, né? Presta mais atenção. Mas não. A maioria das pessoas, né, no intuito, opa, vamos julgar. Você viu a pouca vergonha que você fez? Olha, gente, depois que o ato está feito, não adianta. Não vai adiantar. Você só vai deixar a pessoa mais culpada, se é que ela vai sentir culpa. Ou então, dependendo da sua entonação de voz, ela vai querer fazer de novo para te provocar. E olha aí o ciclo. Como que eu vou dizer que ela está errada? Se é um ponto de vista diferente do meu. Então, o que a gente precisa é de equilíbrio no que a gente vai falar, equilíbrio naquilo que a gente vai fazer, porque nós não somos donos da verdade. E errar todo mundo erra. E os erros são importantíssimos para a nossa correção. Para a gente fazer certo, raramente você vai fazer certo uma coisa que você nunca fez antes. Você vai ter que errar mesmo, dar uma etapa da vida. E a minha libertação, o meu reajuste espiritual, ele está diretamente ligado também com o julgamento que eu tenho do outro. Quando o outro entra nas minhas críticas, aquilo que sai da minha boca revela os meus verdadeiros sentimentos. Aqueles pensamentos de crítica, aqueles pensamentos de leviandade, de não ter compaixão com o outro, sim, mostra muito mais de mim do que do ato que a outra pessoa fez. E os elogios também que faço correspondem muito àquilo que eu enxergo da minha vida. Eu posso muito bem colocar um exemplo ou uma atitude de alguém e vai ser muito bacana, porque olha, muito bom o esforço que a pessoa está fazendo. O outro vai falar: mas fez tão pouco, você vai elogiar isso? Mas a questão é que cada um faz aquilo que pode. E a gente precisa enxergar a nossa vida com mais leveza. A gente, de certa forma, pode servir de inspiração para o outro, assim como muitos servem de inspiração para nós. Porque todo mundo tem problema. Se a gente pudesse gritar socorro toda hora, todo momento, seria maravilhoso. Mas tem horas que a vida vai exigir de nós força, coragem, resiliência, paciência e muita força de vontade, mesmo que você não queira. Porque o desafio nosso é viver, e viver não é fácil. Um texto do Evangelho que eu gostaria de ler aqui para vocês hoje chama-se O Arqueiro e a Trave no Olho. E começa da seguinte forma: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis que podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Resumindo, antes de falar do outro, olhe no espelho. Aquilo que muitas vezes eu estou ali julgando é aquilo que está em mim, só que eu não reconheço isso. Continuando o texto do Evangelho, a explicação. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa e se perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular seus próprios defeitos, tanto no moral como no físico. Esse defeito
é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples, indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um com o outro. Como, com efeito, um homem bastante bom pode crer na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades. Pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer, ressaltar em outro o bem que poderia eclipsar, em um lugar do qual que o poderia realçar. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-no, no fundo, como um móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem mais desculpa, porque é a maledicência e a maldade. O primeiro pode ser louvável, um gesto para corrigir, e se torna mesmo dever em certos casos, uma vez que disso deve se resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quisessem julgados? Porque a letra mata, o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o que é mal, uma vez que ele mesmo disse, nos deu um exemplo e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele a quem a pronuncia. Tornar-se culpável do que se condena em outrem é abdicar essa autoridade, é mais se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo o respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá ao bem, o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Aqui o que quer dizer? Podemos reprimir o outro? Qual é a tua intenção? Não com o intuito de julgar, mas sim de alertar. Se a tua intenção for fazer o bem, sim, com moderação. Cuidado com as nossas palavras. Se de certa forma a minha palavra for um instrumento de trabalho, então que eu use ela aonde eu estiver, mas que eu use com elegância, que eu use com ponderamento. E para ilustrar melhor esse texto do Evangelho, eu procurei um material de apoio para a gente pensar junto sobre algumas atitudes que a gente acaba fazendo no dia a dia, sem julgamentos, apenas para refletir. E um livro que sempre me salva quando eu preciso me inspirar em alguma coisa é o livro Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamid, e o escritor é o Francisco do Espírito Santo Neto. E hoje, para a gente elucidar as ideias dessa mensagem do Evangelho, eu escolhi um texto chamado Incógnitas. Então eu vou ler pequenos trechos e aí a gente vai apresentar um pequeno ponto de vista. E o texto ele começa da seguinte forma: todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Porque, pois, seres tão clarividentes para com o próximo e cegos para a relação a vós mesmos? O texto continua. Analisas a obra assistencial e a criticas, afirmando que a tarefa poderia ser muito melhor, que o atendimento requer técnicas mais aprofundadas e que, se outras prioridades fossem atingidas, então as metas sociais seriam mais abrangentes. Mas não te dispõe de doar as tuas mãos na realização de uma vida melhor aos necessitados.
Analisa o expositor e o critica, argumentando que a narrativa poderia ser muito mais convincente e menos enfadonha. Que se ele lançasse mão de recursos de oratória e tivesse um vocabulário mais rico, prenderia mais atenção e elucidaria melhor os ouvintes. Mas não te dispõe a ler e a estudar, e muito menos a falar em público no serviço da reeducação das pessoas, retirando das crenças negativas que bloqueiam elas da própria vida. É aquilo que, resumidamente, esse texto diz. A minha opinião ela vai ser muito bem-vinda, onde as minhas mãos podem trabalhar. Caso contrário, é apenas falácia. É apenas uma palavra jogada ao vento, que não vai ter serventia alguma. Eu critico aquela pessoa que fala porque ele realmente poderia falar melhor, mas eu não vejo o rico conteúdo que ele se preparou para falar. Mas eu prefiro dizer, não, você precisa ser melhor, mas eu não incentivo da forma correta. Ao chamar a atenção, muitas vezes você coloca a pessoa para baixo, e aí ela fica magoada, porque ela é um ser humano, ela tem sentimentos. Diferente de quando, olha, adorei o que você disse, mas e se a gente falar na próxima vez tal coisa? Talvez o ponto de vista seja diferente. Talvez você acabe incentivando essa pessoa a querer crescer mais, porque sabe que aquilo te tocou, positivamente ou negativamente. Coloco-me naquela situação que do outro jeito o resultado seria muito melhor, mas eu não contribuo para que nem o mínimo seja realizado. Falo que o serviço do outro é fácil, mas quem fala não se esforça para fazer algo nem sequer semelhante. São as nossas críticas, e às vezes a gente faz isso, sem perceber. Mas quando alguém faz isso com a gente, a casa cai. Voltando ao texto. Analisas o administrador do serviço e o criticas, asseverando que ele mantém posição intransigente ou orgulhosa, e julgas que ele deveria ser mais humilde e compreensivo no trato com os dirigidos, mas não se dispõe a usar da mesma compreensão e humildade exigidas para com ele, não percebendo que vês o cisco no olho dos outros e não vê a trave na telha. Analises a conduta alheia e a criticas, observando rigorosamente procedimentos e atitudes que julga inadmissíveis e te colocas distante e impermeável a condutas levianas, mas não te dispõe a ajudar sinceramente a ninguém, e te esqueces de que poderás vir a errar amanhã, pois todos que vivem sobre a terra são passíveis a enganos e acertos. Todos nós erramos. Então, dentro da nossa compreensão, se eu reclamo que tal pessoa, ele não sabe tratar bem os outros, é um cavalo, mas eu saio falando isso para todo mundo, qual é o ato benéfico que eu estou fazendo? Nenhum. Estou blasfemando. Se aquela pessoa não tem um tato de lidar com o outro, é meu dever chegar naquela pessoa com carinho. Olha, vamos maneirar? Vamos enxergar um pouco diferente? Talvez ela vá se ofender, mas qual é a tua intenção? Chegar na pessoa e fazer com que ela reflita sobre o comportamento? Ou eu vou simplesmente ignorar, sair falando para todo mundo e não me resolver com ela? Qual o benefício do meu pensamento e da minha atitude? Talvez seja melhor você resolver com aquela pessoa, porque às vezes ela não faz por mal. Às vezes ela é grossa, às vezes ela é aquela pessoa carrancuda, mas porque ninguém chegou nela para falar, porque ela não percebe. Como que ela vai perceber se ninguém falar nada, se todo mundo aceita? Então a gente precisa ter modos, um modo de falar, um modo de chegar, devagar, chegando, chutando, arrebentando a pessoa, com carinho. E dentro da minha caminhada, é muito fácil eu dar um palpite. É fácil eu palpitar num casamento. Opa, maravilhoso, mas eu não sou casado. Eu vou falar de uma coisa que eu não vi. Então é fácil julgar aquele que traiu, independentemente de qual seja a traição. Acreditamos que não seja o mais certo, mas eu esqueço que amanhã eu também posso errar e ser um traidor. Aí a gente lembra. Cuidado com o teu julgamento. Não julgues para não ser julgado, porque todos nós vamos errar. Você pode se manter ali na linha em todos os aspectos da sua vida, mas sim vai acontecer coisas e oportunidades para você errar. E quando a gente erra?
Será que eu vou querer ser julgado? Eu penso que não. E dependendo dos erros que a gente tem, a correção é mais difícil. Algumas até irreversíveis nessa vida, porque a gente acaba envolvendo o sentimento de outras pessoas. Então, sem julgamentos. O que acontece com o outro, se for permitido, a minha opinião, que ela seja carinhosa e respaldada com muita benevolência. Analisas o governo do país e o criticas, julgando pela tua ótica de que todos os parlamentares ou ocupantes de cargos governamentais não são confiáveis nem bons servidores e que a nação está envolvida no caos, mas não te dispõe a cooperar a nada e nada fazes pela comunidade que vives, relegando somente aos governantes obrigações e deveres, esquecendo que todos nós vivemos interligados e que depende também de ti o bem-estar e a prosperidade da população. Nossa, mas aqui dá um pano para a manga para a gente pensar. Então, se lá em Brasília o negócio não vai bem, a culpa é minha? Não é assim. Onde a gente vive? Quem coloca os homens no poder somos nós. Cabe a nós abrir o nosso pensamento e saber que muitas vezes nós, vocês aí, eu, nós somos a resposta da oração daqueles que estão sofrendo. Então, quando alguém, por exemplo, chegar na porta da minha casa e pedir um prato de comida, eu não sou assistente social. Eu não tenho obrigação de dar nada para aquele que está com fome. E não tenho mesmo. Isso aí é serviço da prefeitura, serviço do Estado. O Estado tem que cuidar das pessoas. Mas, lembre-se de uma coisa. Na vida, quando a gente entende a doutrina espírita, os bons espíritos, eles trabalham com o recurso que tem. Então, se aquela pessoa está na porta da minha casa com fome, se eu puder saciar a fome daquela pessoa, não pense duas vezes, faça. Ah, mas a culpa é do presidente. Cara, o presidente nem sabe que você existe. Aí fica aquela bobeira, a gente brigando por um lado político, por outro lado. Os caras nem sabem que a gente existe. E aí a gente fica nessa. Ao invés de solucionar momentaneamente ali a fome daquela pessoa, não, vamos brigar por causa do político. E aí que está o problema. Se nós brigássemos, enxergássemos ali a nossa realidade, não, a gente não faz isso. Vamos colocar a culpa no outro. Esquecendo que se não está bom, fomos nós quem colocamos eles lá. Então o que o Espiritismo vem nos ensinar é o seguinte: não existe azar dele. Se aquela pessoa sofre e de alguma forma você pode fazer algo, não pense duas vezes. Mas se não pode, tudo bem. A gente não pode salvar o mundo também. A gente consegue salvar a gente. Então, mais benevolência, mais amor aos pedidos que chegam para a gente. Eu não faço. Amanhã pode ser eu. Eu não sei o que eu fiz em vida passada. E do jeito que ando no andar da carruagem para mim, não precisa nem ser vida passada, não. Nessa vida mesmo. Se vier a consequência, meu Deus, estou perdido. E aí? Se estiver ao seu alcance, faça. Se não tem almoço ali para você servir para aquela pessoa, tem pão, o que você tem? Se não tem, tudo bem. Mas se puder, faça. Não pense duas vezes. Seja instrumento. Se o pedido de ajuda chegou até você e você tiver condição, faça. E analisar dores e sofrimentos e críticas à vida, dizendo ser sozinho e desamparado perante a providência divina e que Deus te abandonou, mas não te dispõe a renovar-te, não te dando conta que se não fizeres uma auto-observação íntima dos teus atos e atitudes negativas, continuarás atraindo energias desconexas que te descontrolarão o cosmo orgânico. Então, o reajuste espiritual, ele começa muito nisso aqui. Ah, mas eu sou sozinho, ninguém me entende. Opa, tudo bem, pode ser que você esteja certo. Mas será que realmente eu sou o dono da verdade? Eu estou sozinho por quê? Por que será que a minha presença não é apreciada por todos, ou pelo menos por quem eu gostaria que seja? Será que não são os meus comentários fora de hora? Será que não é o meu comportamento muitas vezes intrometido, de palpitar naquilo que não me diz respeito? Ou quando faço isso, faço com um ar de deboche? O que será? Eu sempre digo
E Divaldo nos orienta, né? Divaldo Franco fala, para não ser solitário, seja solidário. Será que eu não estou sendo tão solidário com as pessoas que eu amo? Ao ponto de estar todo mundo ali, eu cheguei, a rodinha vai embora, porque ninguém vai ficar perto. Será que o defeito está nos outros mesmo? Ou será que o defeito está em mim, não estou vendo? Renovar as minhas condutas não é só chegar, fazer aquele personagem, não, de forma alguma. Renovar a minha conduta é muito do que eu falo, do que eu faço, do que eu penso. E muitas vezes a solidão é sim um resultado daquilo que eu preciso refletir. Se eu faço da minha maledicência, da capciosidade dos meus atos para ferir o outro, pode ter certeza que ninguém vai querer, ninguém vai lembrar de mim com alegria. Ah, mas não vai mesmo. Quando isso acontece, as pessoas que lançam ali aquela lança, aquele fogo que vai explodir o grande incêndio, elas dizem, mas eu sou sincero. Não é isso não. O Espiritismo nos ensina que a sinceridade, ela anda com o quê? A sinceridade plena, ela é anfitriã da boa educação, da sensibilidade. A sinceridade pura é filha do respeito. Então, muitas vezes a gente, mas eu vou falar tal coisa ali, porque eu sou sincero. Não, você é muito mal educado, muito intransigente, muito desagradável, e com certeza, se continuar assim, ninguém vai querer ficar perto. Renovar as atitudes está nisso. Principalmente no comportamento do outro, que diz respeito a quem eu sou, porque aí eu estou julgando. E o texto ali do Evangelho que Jesus Cristo ensinou não foi não julgar, porque nós não somos ninguém para julgar o outro. Então a gente precisa reajustar-se espiritualmente nisso. Se eu estou aqui com aquela pessoa, então que eu faça valer a pena a oportunidade que eu estou aqui com ela. Porque sim, dinheiro você ganha outro, o tempo não. Você recuperar o tempo é difícil, não é impossível, mas é mais complicado. Incoerente é a posição de toda criatura que reclama, critica, ofende, esbraveja e que nunca se faz apta a fazer algum bem em favor de si mesmo ou dos outros. Perplexos ficamos todos nós, diante das rogativas das pessoas que solicitam ajuda com os lábios e nunca com ações, que muito pedem e nunca doam, que somente visualizam as necessidades próprias e que nunca veem a vida como um ritmo cósmico interconectado com todas as coisas de maneira e de que o todo é mantido pelo apoio de todas as partes. Examinemos, pois, com profundidade as nossas críticas, porque elas dificultam a transformação e o progresso de nossa existência, se não forem estruturadas na reflexão e na reparação de nossos erros. Para que não sejas uma incógnita na vida que Deus te proporcionou, não faças crítica pela crítica, mas sim realizes como e quando puderes, sempre em tua órbita de possibilidades, para que a prosperidade seja uma constante em teus caminhos. Eu vejo muita gente criticando adoção. Eu vejo muita gente criticando ali a adoção de crianças. Alguns comentários levianos dizendo, imagina, eu vou criar filho dos outros. Ainda bem que essa pessoa não é capaz de adotar um ser humano. Porque quem recebe a adoção, ela realmente precisa de amor. E aquela pessoa que pensa dessa forma, talvez não esteja preparada para esse amor. Tudo é um ponto de vista. Só que eu não vou criticar. Se eu não concordo com isso, é só não fazer. Mas existem tantas formas que a gente pode desenvolver e criar amor, e a gente está ali naquela cascadeira, como se a gente fosse uma tartaruga. Anda devagar e ficou com medo, entra para dentro do braço. E a vida requer coragem, a vida requer amor. A gente passa por um momento muito complicado no Brasil, que é aquela tragédia lá do Rio Grande do Sul. Por que isso acontece? Eu não sei. Eu não queria estar lá. Graças a Deus não estou. Mas me solidarizo com aquelas pessoas que estão sofrendo, que perderam os seus entes queridos. E nessa onda de solidariedade, que eu tenho tanto orgulho de ser brasileiro, a gente vê tanta gente ajudando, tanta gente que quase não tem nada, mas ainda doa um pouquinho. Isso é uma prova de amor.
E também aqueles que têm muito e dão muito. A pergunta que eu faço é: qual é a tua intenção? Se a tua intenção for boa, olha, você pode estar doando uma colher. Já está fazendo a diferença na vida de tantos que estão precisando. E dentro do que a gente vê, dentro das críticas levianas, a gente vê o seguinte: ah, mas tem gente saindo daqui indo correr risco para salvar cachorro. Onde já se viu? Tem que salvar o ser humano, tem que salvar a criança, tem que salvar os idosos. E o que eu estou fazendo? Criticando os outros. Ainda bem que tem gente que salva os animais. Graças a Deus. E que essas pessoas sejam muito bem abençoadas por Deus, porque elas não estão ali à toa. Toda vida merece respeito. E também o nosso parabéns para aqueles que salvam os seres humanos que estão num momento difícil. Entre salvar bicho e salvar gente, não interessa. Se está lá para salvar, vá e salve. É um ato de amor e doação que é absurdamente incrível. Você correr risco para salvar alguém que você nem sequer conhece. Mas que bom, que Deus abençoe. É nessas atitudes que eu vejo que o mundo não está perdido, a gente parece que está arrumado. E para a gente finalizar, eu gostaria de terminar com uma pequena mensagem. A verdadeira lição da vida é suportar as provações, e sozinho pode ser difícil. Ame verdadeiramente, sem medo, sem rodeios, sem burocracias. Reajusta-te com a vida, estuda, raciocina, observa e medita. Há muita coisa para vivermos nessa vida e o tempo está passando. Não desperdice seu tempo. Faça valer a pena a sua vida. E tinha mais coisa para falar, mas não vai dar porque o nosso tempo é curto. De antemão, eu já agradeço a vocês. Que essa mensagem possa servir para a gente refletir que nós não precisamos ser seres que vivem de aparência. Pelo contrário, a gente precisa viver de verdade. Menos críticas, mais amor. Menos julgamento, mais intensidade. Vamos fazer valer a pena. Dá tempo, se a gente quiser. E sobre a mensagem de hoje, eu termino aqui agradecendo a Deus. Nossa prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, com a bondade, com a beleza, com a perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Eu agradeço a presença de todos e tenham uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.